Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente está construindo aí sobre funções complexas. Hoje, finalmente, a gente chega aí na definição do que é uma função analítica, que é um tipo de função importante que a gente vai utilizar bastante aí quando a gente estiver fazendo integração complexa. Então, a gente viu, né, funções do tipo aí deriváveis. Então, a gente viu a definição do que é uma função derivável, como que a gente pode encontrar a derivada de uma função complexa, né? Então, essa classe de funções aí, né, deriváveis, elas podem fazer parte de uma outra classe, né, que é essa classe especial de funções que a gente chama aí de funções analíticas, tá? Então, o que é uma função analítica? Então, se a gente tem uma função f aí de d em c, uma função de variável complexa z, ela é dita analítica em um ponto z0 se a função f ela é derivável não apenas nesse ponto, mas também em todo ponto pertencente a uma vizinhança de z0, tá? Então, a gente viu aí o que é uma vizinhança, né? Se a gente tem lá no plano complexo um ponto z0, a vizinhança vai ser aqui um raio que a gente vai abrir em torno desse ponto, e aí tudo que tiver dentro desse raio aqui vai ser justamente a vizinhança desse ponto, tá? Então, ela é não só derivável em z0, mas qualquer pontinho que eu pegue aqui dentro, ela vai ser derivável também. Então, quando a gente consegue mostrar isso com uma função, a gente diz que essa função ela é analítica nesse ponto. E aí, né, de forma mais geral, se essa função ela é analítica em todos os pontos z0 dentro aí do domínio dela, então a gente diz apenas que ela é analítica dentro desse domínio D aqui. Então, f é analítica em D, tá? Se o domínio de f é o conjunto aí dos números complexos, então é o próprio C, a gente vai ter lá uma função f que vai de C em C, tá? Então, se ela é analítica em todo C, a gente diz que a função f vai ser caracterizada aí como uma função inteira. Então, a função inteira é uma função analítica em C, tá bom? Então, quando esse domínio é o C, a gente tem uma função inteira. Quando a gente tem uma função analítica num domínio, a gente diz que é analítica no domínio. E quando ela é só num ponto, que pode acontecer também, a gente diz que ela é analítica num ponto. Mas é importante a gente ver que toda a ideia parte da definição do ponto. Então, a gente tem analítica em um ponto. Mas, se está em todos os pontos de um conjunto, então ela pode ser analítica desse conjunto. E se esse conjunto for C, ela vai ser inteira. E como exemplo aí de função inteira, a gente tem as funções polinomial, a função exponencial, complexa, né? As funções seno e cosseno, funções racionais também, tá? Então, todas essas funções, elas estão definidas dentro do conjunto dos números complexos e, né, a imagem dela também está dentro do conjunto dos números complexos. Então, vamos agora considerar aqui duas funções f e g, tá? Essas são funções complexas que estão definidas aí dentro de um conjunto D complexo, ou seja, né, a gente diz aí que f e g, elas são funções de D em C, tá? Bom, então o que a gente pode concluir aí sobre essas duas funções? Se elas são somadas ou subtraídas ou multiplicadas, esse resultado que a gente vai obter, né, com essas operações vai também ser uma função analítica, tá bom? Então, o que é importante a gente ver aqui, né? Que o domínio dessas funções é o mesmo, tá? Então, se a gente estivesse, talvez, somando, subtraindo, multiplicando funções que têm domínios diferentes, isso aqui já não seria possível de se afirmar, tá? Então, tanto a f quanto a g, elas estão partindo do mesmo conjunto. Então, a gente pode, e indo no mesmo conjunto, né? Então, a gente pode fazer essas operações básicas com elas, tá? Então, o resultado vai ser analítico também. Se a gente faz o quociente dessas duas funções, então f sobre g, ela vai ser analítica aí, desde que a função g de z seja não nula dentro do domínio, tá? Por que não nula? Porque a gente tem a função z aqui num quociente, tá? E aí a gente sabe que, né, se a gente tiver um número, um valor zero ali no quociente, no denominador, a gente vai ter uma indeterminação, tá? E aí, se a gente tem essa indeterminação, a gente não vai ter mais a função derivável naquele ponto, e com isso ela não vai ser analítica naquele ponto também, tá? Então, ela vai ser analítica desde que a gente garanta que
essa função g de z é não nula no domínio, tá bom? Ou no ponto, né, que a gente está avaliando. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. A função f de z igual a 1 sobre z é uma função racional, tá? Então, só relembrando, né, uma função racional é um quociente de funções, tá? Que em cima a gente tem aqui um p de z e embaixo a gente vai ter um q de z, tá? Com o q de z aqui não nulo. E o p, tanto o p quanto o q, são, né, funções aí polinomiais, tá? Só para relembrar. Então, ela é uma função racional por quê, né? O 1 é como se fosse um polinômio de grau 0, né? E o z é um polinômio de grau 1. Então, a gente tem polinômio sobre polinômio. É uma função racional. Então, essa função, ela é analítica? Bom, ela é, mas aonde que ela é? Em todo C? Não. Então, a gente vai ter aí que é uma função que tem derivada menos 1 sobre z quadrado, tá? Então, isso aí a gente viu como é que deriva. Ela vai ser analítica em qualquer região que não inclua a origem. Ou seja, como que a gente escreve esse conjunto aí? A gente pode escrever ele como sendo C, que é o conjunto dos números complexos, menos a origem, tá? Então, para todos os outros pontos, isso vai ser válido. Aí, por que ela não é analítica na origem, né? Beleza, ela, se o Q de Z, na verdade, o Z for igual a zero, né? A gente vai ter uma indeterminação aí nessa função, no denominador, né? Mas vamos olhar aqui para o conceito de vizinhança. Então, a gente tem aqui o zero, tá? A gente vai abrir uma vizinhança em torno dele, tá? Se a gente for pensar, né, na questão, né, será que o zero é analítico, né? Então, deixa eu pintar aqui. A gente tem essa vizinhança aqui. Olha, essa função, ela vai ser derivável aí, né, para qualquer pontinho que a gente pegue aqui dentro, tá? Então, qualquer pontinho que a gente pegue aqui, vai existir lá a derivada para ela. No zero vai existir? Não, porque olha só, a minha derivada é o f' de z igual a menos 1 sobre z ao quadrado. Essa função derivada, ela está definida no zero? Não. Se ela não está definida no zero, ela não é derivável naquele ponto. Se ela não é derivável naquele ponto, né, então não tem como, né, ela ser analítica nesse pontinho aqui, zero, tá? E aí, se a gente remover esse zero, todos os outros a gente não tem restrição, e aí a gente pode sim concluir que ela vai ser analítica. As funções f de z igual a módulo de z, f de z igual a conjugado complexo de z, f de z igual a parte real de z e f de z igual ao módulo de z ao quadrado, elas não são analíticas. Por quê? Elas não satisfazem as equações de Cauchy-Riemann para nenhum z0 pertencente a C, tá? Então, elas não são deriváveis. Isso aí vocês podem tentar mostrar, tá bom, pessoal? Então, a gente pode pegar aqui qualquer uma delas como exemplo. Acho que a do conjugado complexo a gente viu, mas vamos pegar essa aí, a f de z igual a módulo de z ao quadrado. Quem é o módulo de z ao quadrado, né? É x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se a gente fizer aqui, né, as derivadas parciais, né, a derivada de u em relação a x vai ser 2x. A derivada de u em relação a y vai ser igual a 2y. A gente só tem parte real nessa função, a gente não tem parte imaginária. Então, na hora que a gente calcular a derivada de v em relação a x vai dar zero, né? E a derivada de v em relação a y vai dar zero também, tá? Bom, o que a gente obtém aqui, né? A gente tem que esse cara aqui tem que ser igual a esse aqui. Ou seja, a gente vai obter aqui que o 2x tem que ser igual a zero, tá? Ou seja, a única solução para essa equação é que o x seja igual a zero, tá? O que mais que a gente tem? Que esse cara aqui tem que ser menos esse cara aqui. Ou seja, a gente vai ter aí que menos 2y é igual a zero. Ou seja, a única solução para essa equação vai ser y igual a zero, tá? Ou seja, pessoal, o único ponto em que essa função satisfaz as equações de Cauchy-Riemann é no ponto, né, x igual a zero, y igual a zero. Ou seja, né, é o ponto z igual a zero, tá bom? E aí, por que ela não é analítica, né, pessoal? Ela é derivável no ponto zero.
mas não é analítica em ponto nenhum. Por quê? Então, a gente pega lá o ponto zero e a gente tem a vizinhança em torno dele. Então, tá aqui, tá? Então, a vizinhança está compreendendo todos esses pontinhos aqui que estão dentro desse raio, tá? Bom, o único ponto em que ela é derivável é o zero. Então, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, a função não é derivável. Aqui, não é derivável, não é derivável. Então, não importa o tamanho dessa vizinhança que eu pegue, a função nunca vai ser derivável dentro dos pontos dessa vizinhança, tá? O único ponto é o zero. Então, portanto, não satisfaz aí a definição de uma função analítica nesse ponto. E aí, né, a gente tem que essa função não vai ser analítica em ponto nenhum, tá bom? Então, nesse contexto aí de função analítica, como a gente relaciona, né, a noção, a definição de diferenciabilidade na definição de função analítica, então é importante a gente fazer algumas observações aqui para não ter confusão. A primeira delas é que diferenciabilidade, né, num ponto, não é a mesma coisa que a analiticidade, tá? Então, a gente acabou de ver um exemplo, né, que ela era diferenciável no ponto, mas não era analítica. Por quê? Diferenciabilidade está associada a um ponto. A analiticidade está associada à vizinhança desse ponto. E nesse ponto também, tá? Então, não é a mesma coisa. Então, está aqui escrito o que eu acabei de falar, tá bom? Ponto e vizinhança do ponto. Existe uma diferença muito grande entre isso e a gente tem que sempre prestar atenção. E aí, né, concluindo, né, a função módulo de z ao quadrado se encaixa aí num contra-exemplo, né, que uma coisa não é a mesma coisa do que outra. Então, a gente tem que sempre prestar atenção. Então, vamos verificar agora se uma função aí dada é analítica ou não. Então, vamos pegar um exemplo simples aqui, a gente tem a função z ao quadrado. Para a gente verificar que é analítica, a gente tem que verificar, né, se é diferenciável numa vizinhança. Diferenciabilidade, a gente já pode pensar aí nas equações de Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann, a gente precisa da nossa função aí em termos de x e y. Então, considerando aí que o z é igual a x mais yi, né, a função z ao quadrado é a mesma coisa que x mais yi elevado ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter aí x ao quadrado mais 2xyi menos, na verdade, y ao quadrado. E aí a gente consegue escrever essa função f de z com a parte real dela sendo x ao quadrado menos y ao quadrado e a parte imaginária sendo aí 2xy. E o i aqui, que é a unidade imaginária. Então, se a gente for pensar em termos de u e v, esse cara aqui é o nosso u e esse outro aqui é o nosso v, tá? Então, calculando aí as equações, né, de Cauchy e Riemann, a gente vai ter a derivada de u em relação a x vai ser igual a 2x. A derivada de u em relação a y vai ser menos 2y. A derivada de v em relação a x vai ser igual a 2y. E a derivada de v em relação a y vai ser igual a 2x, tá? Então, a gente consegue aqui encontrar a relação, né? A gente vai ter que essa derivada tem que ser igual a essa, então beleza, está satisfazendo. E a gente tem que essa derivada vai ter que ser menos essa aqui, também está satisfazendo, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, né? Que a função f de z, ela é derivável, tá? Ela é derivável aonde? Ela é derivável em C, né? Em qualquer z0 aí, pertencente ao conjunto de números complexos. Por quê? Porque isso aqui, as derivadas parciais, né, elas satisfazem Cauchy-Riemann para qualquer valor de x ou y, e além disso, as derivadas parciais, elas são contínuas, tá? Então, a gente conclui que f é derivável em qualquer z, pertencente aos números complexos. O que isso quer dizer? Se é em qualquer z0, né? Então, se eu pego, em particular, um ponto z0 aqui qualquer e abro uma vizinhança em torno dele, né? Abri aqui. Bom, o que isso quer dizer? Que se é derivável em qualquer ponto de C, então qualquer ponto que eu pegar dentro dessa vizinhança aqui, tá? Vai ser derivável também. Ou seja, né? A gente vai ter que a função f de z, ela é derivável, tá? Em
né? Qualquer vizinhança de Z0, tá? Ou seja, a gente conclui, então, né, no exercício, que f de z é analítica. Analítica aonde, né? Isso é muito importante. Analítica no conjunto, né, que a gente acabou de mostrar, em C. Se ela é analítica em C, então, pela definição que a gente viu, né, ela vai ser chamada de quê, na verdade, né? Função inteira, tá? Então, é um caso especial aí de função analítica. No segundo exemplo aqui, a gente quer mostrar que essa outra função aqui é analítica. Então, ela já está sendo dada para a gente aí em termos de x e y, tá? Então, a gente já identifica direto aqui que esse cara aqui vai ser o u e esse aqui vai ser o v. Então, calculando aí Cauchy e Riemann, a gente vai ter a derivada parcial de u e x. Quem vai ser esse cara? A gente tem um quociente, né? Então, a gente vai ter a regra do quociente. Então, vai ser a derivada de x, né? Então, vai ser derivada de x, que é 1, vezes o cara de baixo, menos x vezes a derivada do cara de baixo em relação a x, que vai dar 2x, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Tá? Então, isso aqui, né, calculando, vai dar... Então, isso aqui vai dar... Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 2x ao quadrado e y ao quadrado. Então, aqui vai ficar y ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Se a gente calcular aí a derivada de u em relação a y, tá? A gente vai ter também não vai ter a regra do quociente, né? Porque nesse caso aí o cara de cima não contém y, então ele continua multiplicando. A gente pode usar a regra do quociente também, né? Mas, enfim, a gente pode calcular isso de uma forma melhorzinha. Então, vai ser o x, que é o cara de cima, que multiplica aí a derivada da função 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ficar menos 1, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 2, vezes a derivada de dentro, que vai ser 2y, né? Regra da cadeia. Então, esse cara aqui vai ser menos 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Bom, fazendo a mesma coisa aí para v, a gente vai ter que a derivada de v em relação a x, né? A gente vai derivar esse cara, vai ficar, né, basicamente, como tem um sinal negativo ali, na hora que a gente derivar, vai ficar exatamente essa derivada de u em relação a x, em relação a y, tá? Isso aqui, vocês podem aí verificar. E a derivada de v em relação a y vai ser exatamente esse cara aqui, tá? Então, a gente vai ver que satisfaz, né? E aí, satisfaz para todos x e y? Não, né, pessoal? Por quê? Por causa do denominador. O denominador, ele vai ser sempre positivo, né? Ou nulo. Então, qual é o caso em que ele vai ser nulo aí, né? É quando x e y forem igual a zero, tá? Ou seja, essa função, ela satisfaz Cauchy e Riemann, exceto no ponto zero, tá? Então, a gente vai ter isso, satisfaz em, né, o conjunto de números complexos menos o ponto zero, tá? Então, a gente verificou aqui, com o Cauchy e Riemann, que a função f, ela é derivável em C menos zero. Agora, a gente tem que verificar se ela vai ser analítica no mesmo lugar, tá bom? E ela vai ser, né? Por que ela vai ser? Porque o único ponto, né? Então, eu tenho lá o plano complexo, né? Vou colocar aqui um desenho. Eu tenho aqui o plano complexo. O único ponto que não está dentro do plano complexo aí é o zero, ou seja, vou botar uma bolinha aberta aqui, isso quer dizer que eu estou tirando ele. Então, pessoal, se eu pego qualquer ponto Z0 ali do plano complexo e abro uma vizinhança em torno dele, a função vai ser diferenciável nessa vizinhança.
ou seja, vai ser analítica, tá bom? Então, mesmo que eu chegue bem pertinho aqui do ponto zero, ó, eu vou ter uma vizinhança que não inclui o ponto zero, e aí eu vou ter um ponto em que a função é analítica, tá? Então, isso vai acontecer aí para qualquer ponto que eu pegue de C, tá? Qualquer ponto que eu pegue, mais próximo de zero possível, vai ter uma vizinhança em torno dele, tá bom? Então, pessoal, o único ponto que não vai acontecer isso é o próprio zero, né? Porque se eu pego uma vizinhança nele, beleza, a função vai ser diferenciável em toda a vizinhança, mas não vai ser no Z0, tá bom? Então, a gente conclui aí, né, que a f é analítica em também C menos o ponto zero, tá? Então, nesse caso, ela vai ser analítica em um conjunto, né? A gente pode até chamar esse conjunto de D, então F é analítica em D. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre a função analítica, definição e exemplos. Até a próxima aula.